Bom, mas falando do Santa, do Tricolor, que joga contra o Náutico nos aflitos, o Tricolor lá nos aflitos não tem se dado muito bem, né, das últimas vezes. Só para você ter uma ideia, a última vitória do Santa lá nos aflitos contra o Náutico foi em 2013. 13 anos, então. E para se garantir na final do estadual, o Tricolor vai precisar quebrar esse tabu. Depois de 2 encontros na Arena de Pernambuco nesta temporada, o Clássico das Emoções muda de palco. A decisão da semifinal será realizada no Estádio dos Aflitos. No primeiro confronto do ano, ainda na fase inicial, goleada alvirrubra, 4-0 em cima do Tricolor. No jogo de ida da semi, nova vitória do Náutico, 1-0. O resultado deixou o Timbu com a vantagem do empate. Ao Santa, só a vitória interessa para seguir na disputa. Após a segunda derrota para o rival na temporada, o técnico Fábio Cortez foi questionado sobre o período de preparação no Carnaval e a oportunidade de utilizar este intervalo para focar nos ajustes necessários. O futebol a gente vive de estratégia, é um jogo de xadrez, né? Então a gente precisa colocar em condições e a gente precisa treinar todas as opções, né? Então vai ser muito bom esse tempo para a gente poder treinar e colocar eles em condições de jogo. Eu não posso mudar um esquema sem treinar, né? Eu preciso treinar, eu preciso testar, ver qual é o jogador que vai se adaptar melhor a essa função. E agora eu vou ter isso, né? E com toda a tranquilidade do mundo, você vê que às vezes as pessoas falam assim, pô, perdeu e tá sorrindo. Eu não tô sorrindo porque eu tô feliz. Tô sorrindo porque eu tô mostrando que eu tenho confiança que a gente vai dar a volta por cima e a gente vai colocar o Santa Cruz na festa. Além de reverter a desvantagem, o Santa terá que superar outro obstáculo. Um jejum que já dura quase 13 anos nos aflitos. A última vez que o Tricolor venceu o Náutico no estádio Eládio de Barros Carvalho foi pela segunda fase do Campeonato Pernambucano de 2013, no dia 31 de março. 2-0, gols de Natan e Denis Marques. De lá para cá, o Santa até venceu como visitante, entre 2014 e 2017, em 4 oportunidades, mas com partidas disputadas na Arena de Pernambuco. Além disso, com a última vitória, o Náutico chegou ao 10º jogo seguido sem derrota no Clássico das Emoções. O último resultado positivo do Santa no confronto foi em 2020, pelo estadual. Nesse recorte, são 6 vitórias alvirrubras e 4 empates. Segundo o levantamento do portal NE45, a sequência atual é a segunda maior invencibilidade do Náutico na história do Clássico. A única marca superior aconteceu entre 1951 e 1953, quando o Náutico ficou 12 partidas sem perder para o Santa Cruz. Tá aí a história sendo contada para você aqui no Jogo Aberto Pernambuco, pelo menos nesse recorte aí que a Gabi Mendes trouxe pra gente. Agora com notícias do clássico, né? De tricolores e alvirrubros, clássico do próximo domingo. E o que é que você tem de novidades pra gente, Gabi? Desse período carnavalesco, o que é que esses times fizeram? Imagino que tenham aproveitado ali uma folguinha e também trabalhado bastante, né? De volta por aqui, Rebrão, de fato, né? Clássico das emoções no domingo. Mais um jogo importante, reta final aí do Campeonato Pernambucano. E eles tiveram um tempinho, obviamente, para aproveitar, mas foi curto, tá? As duas equipes treinaram bastante, treinaram segunda, terça, hoje, amanhã. O Náutico treina, obviamente, até sábado. O Santa Cruz também, né, tem uma programação mais cheia aí, justamente, né, um momento importante. Então tem que dar o gás nesse momento, né? Apesar de que o Náutico tem essa vantagem, a equipe, a gente sabe muito bem como os técnicos Guilherme e Hélio dos Anjos são, né? Puxa a orelha bastante, é bem pegado. Então, de fato, o treinamento sendo realizados aí a todo vapor. Do lado do Náutico, rapidinho aqui pra gente trazer informação dos dois times, tem a questão do Muriel e do Matheus Silva, tá? O zagueiro, eles saíram machucados, né?
A questão do Matheus era mais complicada, ele teve um entorse no tornozelo. O Muriel sentiu ali a coxa, né, a posterior da coxa, e existe uma expectativa, obviamente, de que por conta desse tempo, o tratamento sendo feito de forma intensiva, eles estejam disponíveis para esse confronto. Caso eles não estejam, né, a gente vai ter o Guruseaga na vaga do Muriel e a gente vai imaginar, né, que os técnicos vão escalar o Wanderson ali fazendo dupla com o Igor Fernandes. Claro que isso tudo, por enquanto, né, como estão treinando fechado, se a gente tem acesso a muita coisa, são só suposições, mas o que a gente tem é que esses dois atletas estão respondendo bem aos tratamentos e que devem sim estar em campo contra o Santa Cruz. Agora falando do lado tricolor da força, que precisa reverter a desvantagem, né, e que tem à frente o treinador aí, que pode ser o último treino dele, tá? O último jogo dele, na realidade, porque o Santa segue no mercado em busca de um treinador. A gente sabe que isso não é novidade para ninguém, né? O Santa já está há bastante tempo buscando aí treinador, mas essa questão, né, essa segurança que o técnico interino trouxe acabou fazendo com que a diretoria tivesse mais tranquilidade, né, para analisar esse cenário. Então vamos ver o que vai acontecer. De acordo com informações do Igor Moura da Rádio Jornal, o Fábio Cortez aí fica, né, até o final do Campeonato Pernambucano, isso a gente já sabia, mas o que ele trouxe aqui, a busca aí por esses nomes está intensificada, e se o Santa, por acaso, né, porventura consiga reverter a situação e vá à final do Campeonato Pernambucano, o Fábio ganha mais um tempinho aí, né, para quem sabe levantar essa taça, obviamente em caso de classificação, mas se eles não conseguirem reverter a situação, o novo treinador deve assumir já para o jogo da Copa do Brasil, né, que é contra o Souza no dia 5 de março. Pra gente finalizar, tem alguns nomes no radar que a gente inclusive já falou aqui. Por exemplo, a gente tem o Claudinei Oliveira, que já passou pelo Sport em 2022, na temporada passada estava na Ferroviária, passou também pelo Paysandu, mas ele não queria assumir nenhum time nos estaduais. Então, abre uma brecha aí pra gente pensar, né, ele que recebeu bem essa questão do Santa querer trazê-lo aqui para Recife, mas a gente vai ter que ver de fato as cenas dos próximos capítulos. Temos também Marcelo Fernandes, ex-Ponte Preta. Tem o Testoni, né, que tá no Atlético Piauiense. Aí é uma questão que complica um pouco mais, porque ele tem contrato, né, com essa questão aí do estadual, a gente vai ter que ver. E tem o Luizinho Vieira, né, segundo Igor Moura, inclusive, essa questão do Luizinho tá praticamente descartada. Ele corre por fora ali, tá, inclusive utilizando as palavras do Igor Moura, ele corre por fora, mas, né, pode ser de fato que ele é uma das opções, mas a gente vai ter que ver. São esses 4 nomes neste momento, tá? Mas o Santa ainda precisa focar neste primeiro momento, nessa questão de reverter a situação. E aí, se avançar, o interino continua e depois o treinador assume, já visando a Copa do Brasil e o resto da temporada. Rembrandt. Gabi Mendes, trazendo aí pra gente as atualizações dos times que estarão envolvidos no clássico do próximo domingo. Voltar a falar do Santa, destacar o tricolor do Arruda, que já conhece o adversário da Copa do Brasil. Inicialmente, o jogo está previsto para o dia 5 de março e os corais vão enfrentar o Souza da Paraíba pela competição nacional. Vamos conferir na reportagem. A CBF divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. O Santa Cruz vai estrear no dia 5 de março, quando recebe o Souza. O local do confronto ainda será confirmado. A expectativa é de que seja realizado na Arena de Pernambuco. Sport e Retrô também estreiam nesta fase, enquanto Maguari entra em campo nesta quarta-feira contra o Laguna, em confronto válido pela primeira etapa da competição. A segunda fase será disputada em jogo único. Quem vencer avança. Em caso de empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. Além da vaga na próxima etapa, a Copa do Brasil garante cotas financeiras aos participantes e premiação maior para quem seguir adiante, um fator que também entra na conta do Santa Cruz. O tricolor faz parte do grupo 3 da Copa do Brasil, que reúne clubes da Série C e D e equipes vindas dos estaduais. Nesta segunda etapa, o tricolor garante R$ 830 mil de cota.
Se avançar, recebe mais 950 mil na terceira fase. A premiação aumenta a cada etapa e pode chegar a 34 milhões para o vice-campeão e 78 milhões de reais para o campeão.